Questão 6. Faculdade de Medicina Jundiaí, São Paulo, 2014. Suponha dois corpos celestes viajando no espaço sideral. Suas massas são MA e MB. Em relação ao referencial inercial, o primeiro se desloca a uma velocidade de intensidade VA e o segundo a uma velocidade de intensidade VB, e a direção e o sentido de VA é perpendicular ao de VB. VA e VB têm direções perpendiculares. Não foi fornecido, mas eu coloquei aqui para vocês, tá? Olha aqui, se esse for o A, tá? Então ele tem, a velocidade dele tem direção horizontal e sentido para a direita. E se esse for o B, a velocidade dele tem direção vertical e sentido para cima. São perpendiculares. Considere que ocorra uma colisão totalmente inelástica entre eles. Colisão inelástica é uma colisão em que após o choque, após a colisão, eles se movem juntos com a mesma velocidade. Ele quer a quantidade de movimento do sistema, de A e B, claro, logo após a colisão. Aí ele forneceu as alternativas. A quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial e a expressão matemática dela é a quantidade de movimento vetor, é a massa, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade, que é uma grandeza vetorial. Então, sempre que você multiplica uma grandeza escalar por uma vetorial, você não vai nem mudar a direção e nem o sentido da outra. Em outras palavras, para onde, qualquer que seja a direção e o sentido de V, vai ser a mesma direção e o sentido de Q. A velocidade V tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido que a quantidade de movimento Q. Então, no caso do A, que tem a velocidade em direção horizontal e para a direita, a quantidade de movimento também vai ter direção horizontal e para a direita. No caso do B, a velocidade tem direção vertical e para cima, a quantidade de movimento do B vai ter direção vertical e para cima. E a quantidade de movimento em módulo é dada por Q igual a MV. Então, antes da colisão, eu tenho essa situação aqui, antes, tá vendo? Aqui, ó. Então, antes da colisão, você tem o vetor QA e o vetor QB. E a quantidade de movimento do sistema antes é a soma vetorial de QA com QB. Como que eu somo os vetores QA e QB? Eu vou usar o método da linha poligonal. Então, eu pego QA, que é esse aqui, mantenho a direção e o sentido dele. E na extremidade do QA, eu coloco aqui, transporto o QB para lá, colocando a origem do QB na extremidade do QA. Então, está aqui, QA, QB. Aí eu uno o início do primeiro com o final do último, vai dar o vetor quantidade de movimento do sistema constituído por A e B antes da colisão. Esse vetor em vermelho é esse aqui, tá vendo? Então, ele tem essa direção e esse sentido. O exercício não pediu o módulo, a intensidade do QSA, mas eu achei para vocês, tá? Então, QSA, veja bem, esse daqui você tem aqui um triângulo retângulo, esse é o QA, esse é o QB, esse é o QSA. Então, aplicando Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, QSA ao quadrado, vai ser QA quadrado mais QB quadrado. Mas a quantidade de movimento é MV, então, o módulo dela. Então, a quantidade de movimento do A vai ser MA/VA, tudo ao quadrado, e a quantidade de movimento do B, MB/VB, tudo ao quadrado. Tirando a raiz, QSA vai ser raiz quadrada de MA/VA quadrado mais MB/VB quadrado, que é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, que é essa daqui. Então, antes da colisão, ela tem essa direção, esse sentido e esse módulo. Acontece que, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, sempre que acontece um fenômeno muito rápido, tipo colisões, choques, e as forças externas não influem, só influem as forças internas, então, nesse caso, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Mas veja bem, a quantidade de movimento do sistema antes, esse é o vetor, ó. Então, o que ele tem? Essa direção, esse sentido e esse módulo. Então, o depois, não importa se a colisão é inelástica ou não, sempre vai ter o mesmo módulo, a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, que é essa daqui, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 7. A figura mostra um tubo de ensaio contendo dois líquidos immiscíveis que não se misturam.
e em equilíbrio, o sistema está em repouso. O gráfico que representa a pressão total P nos líquidos em função da profundidade H, altura H, então aqui estão as alternativas. Veja, então você tem dois líquidos, eles não se misturam. Um está entre 0 ou O e H1, o outro entre H1 e H2. Veja que o líquido de baixo ele tem maior densidade, tem maior peso, porque ele está mais embaixo. Todo o corpo que fica mais embaixo é mais pesado, mais denso. Aqui é uma aplicação simples do teorema de Stevin, que diz que a pressão hidrostática no interior de um líquido é dada por pressão é a densidade do líquido, vezes G, que é a aceleração da gravidade, vezes H, que é a altura da coluna líquida, que está em cima do ponto onde você quer a pressão. Essa é uma função do primeiro grau, e toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada ascendente, tá? Da pressão em função da altura. Inclinada ascendente. Então, como os líquidos são diferentes, eles têm densidades diferentes. Então, a inclinação da reta é diferente. E veja bem que a de baixo tem maior densidade. E como ela tem maior densidade, então a inclinação dela vai ter que ser maior que a inclinação da anterior. A alternativa correta é a C. Questão 8. A fibra ótica é um filamento de vidro ou de materiais polimétricos plástico, com capacidade de transmitir luz, especificamente ele transmite onda eletromagnética, no caso luz. O filamento pode ter diâmetros variáveis dependendo de sua aplicação, indo desde diâmetros mais finos que um fio de cabelo até alguns milímetros. A transmissão da luz no interior da fibra se dá basicamente, e aqui estão as alternativas em que ele quer saber quais os fenômenos ópticos são responsáveis por essa transmissão da luz no interior da fibra óptica. Bom, o que são fibras ópticas? São fibras usadas como meio de transmissão de ondas eletromagnéticas, no nosso caso a luz. São feitas de plástico ou de vidro, têm diâmetros variáveis, mais fino que o fio de cabelo, até vários milímetros. Em relação aos cabos metálicos de cobre, tem a vantagem de serem imunes às interferências eletromagnéticas, além de não serem afetados por problemas decorrentes da eletricidade. A luz se propaga, então aqui está a resposta do exercício do isso que está em vermelho, tá? Então, no seu interior, a luz se propaga no interior do núcleo, lá dentro, num caminho totalmente espelhado devido ao fenômeno da reflexão total, que ocorre no interior do núcleo. São infinitas e sucessivas reflexões que ocorrem com os infinitos raios de luz que estão lá dentro. Então, são infinitos raios de luz que penetram nessa ponta. Lá dentro, como se fosse superfície interna espelhada, eles vão sofrendo sucessivas reflexões e se propagando, até chegar na outra extremidade. Então, elas ocorrem devido ao fenômeno da reflexão total, que são infinitas e sucessivas reflexões. Por que isso ocorre? Ocorre desde que o índice de refração do núcleo da parte interna seja maior que o índice de refração da casquinha do lado de fora. Essa é uma condição. E a outra condição é que o ângulo de incidência em relação ao normal, quando o raio de luz incide na casca, tem que seja superior ao ângulo limite L. Se você estiver mais interessado, pode entrar em fisicovestibular.com.br, óptica geométrica reflexão total. São utilizados em comunicações, rede telefônica, televisão por cabo, distribuição de energia elétrica, em medicina, sistema de monitoração interna do corpo humano, instrumentação cirúrgica, etc. Não importa a distância, levam a informação quase que instantaneamente, ou seja, com velocidade próxima à velocidade da luz, alternativa A. Questão 9.
O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga elétrica negativa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele quer a carga elétrica total dos elétrons, a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto em módulo. Bom, o módulo da carga total do cobalto, ele contém 27 elétrons, porque o número atômico dele é 27, você supondo que ele está eletricamente neutro, então o número de prótons no núcleo, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons na periferia. Então ele vai ter 27 elétrons. Ora, cada elétron tem carga 1,6 vezes 10 a menos 19 em módulo, então ele quer a carga total dos 27, basta você multiplicar o 27 por 1,6 vezes 10 a menos 19, que vai dar 43,2 vezes 10 a menos 19, que deixando em notação científica, vai ser 4,32 vezes 10 a menos 18 coulomb, alternativa D. Questão 10. Uma empresa fabricante de focos cirúrgicos informa que as lâmpadas de seus equipamentos são bivolt, 110 volts, 220 volts e de potência 165 watts. O que ele quer dizer com isso? Que se ela estiver ligada numa tensão, voltagem, diferença de potencial de 110 volts, ela vai brilhar com uma potência de 165 watts. E se ela estiver ligada também no 220 volts, ela vai dissipar a mesma potência de 165 watts. Ele quer as correntes elétricas em ampere que percorrem essas lâmpadas quando ligadas respectivamente em 110 volts e 220 volts. Aqui estão as alternativas. Então, primeiro, quando ligada no 110 volts. Quando elas estiverem ligadas no 110 volts, a potência é 165 watts. Jogando na fórmula potência é corrente vezes tensão, voltagem, DDP, você vai ter que o U é 110 volts e a potência é sempre 165 watts. Portanto, o I vai ser 165 por 110, que vai dar 1,5 ampere. O 1,5 ampere é a corrente que percorre cada uma dessas lâmpadas quando ligada no 110 volts. Quando ligada no 220 volts, agora o U é 220, a potência continua a mesma, 165 watts, você vai descobrir um em linha 0,75 ampere. 0,75 ampere é a corrente que percorre cada uma dessas lâmpadas quando ligadas no 220 volts, alternativa correta D. Questão 11. A figura mostra um dispositivo em que um pedaço de fio de cobre, material cobre é condutor, tem a sua base AB imersa em um campo magnético produzido por um ímã em forma de ferradura. Então tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o ímã em forma de ferradura, polo sul em cima, polo norte embaixo, e o pedaço de fio de cobre está aqui. Esse pedaço que está dentro do campo magnético criado pelo ímã é o AB. É o trecho AB. Inicialmente, o sistema está desconectado da pilha. Tá vendo? Então, esse fio não está ligado aqui na pilha, não. O sistema circuita em aberto. Quando o fio da direita for conectado ao terminal negativo da pilha, quando você pega essa ponta e coloca ela aqui, está fechando o circuito. A corrente elétrica através do fio fará com que a base AB, essa base AB aqui, que está imersa dentro do campo magnético criado pelo ímã, vai surgir sobre ela uma força magnética. E ele quer saber para que direção e que sentido essa força magnética vai agir sobre esse pedaço do fio aqui, ó. Esse pedacinho que está dentro dos polos do ímã AB. Bom, quando você liga o fio, vai circular uma corrente elétrica no sentido indicado na figura. Então, veja bem, agora eu liguei o fio está aqui, fechei o circuito. Essa é a pilha,
ela origina um circuito fechado e vai originar uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela sai sempre do polo positivo da pilha. A corrente elétrica convencional sai sempre do polo positivo da pilha, ela vem por aqui, chega aqui e penetra no fio do cobre. Aqui onde interessa, essa corrente elétrica está indo da esquerda para a direita, tá? Aqui entre os polos do ímã. Aí ela faz esse caminho, por aqui, retorna aqui e fica circulando no sentido horário. O que eu fiz? Eu peguei esse pedaço que é o que interessa e coloquei ele bem de frente para você ver, tá vendo? Polo norte em cima, perdão, polo sul em cima, polo norte embaixo, polo sul, polo norte. Entre o fio, tá aqui o fio, tá? Entre os polos do ímã. E acontece que os polos do ímã criam infinitos campos magnéticos. Então, entre os polos norte e sul desse ímã, vão aparecer infinitos campos magnéticos. Eu só desenhei 3, mas são infinitos que saem do norte e vão para o sul. Então, eu tenho infinitos campos magnéticos B aqui, tá? Saindo do polo norte e indo para o polo sul. E a corrente elétrica que está circulando no fio aqui dentro, ela está para a direita. Muito bem. Então, vejam, utilizando a regra da mão esquerda, ó, o indicador, ele indica o polo norte do polo sul, ele indica o B está indo do norte para o sul. Então, veja, adapta a sua mão aqui, ó, desse jeito. Então, ó, esse é o indicador, tá vendo? Então, ele está no sentido e na direção do B, vertical e para cima, tá aqui, ó. O médio, que é esse aqui, está no sentido da corrente. Adapta, então, o seu médio no sentido da corrente, que é da esquerda para a direita. Tá vendo? Ó, indicador é o B, o médio é o I. O polegar indica a força magnética. Veja, a força magnética, nessas condições, pela regra da mão esquerda, que é o polegar, está saindo da folha de caderno, perpendicular a ela. Esse símbolo é símbolo de saindo. Portanto, ele quer a direção e o sentido da força magnética. Então, essa força magnética, ela está perpendicular ao plano da folha e saindo dela, e a alternativa correta é a alternativa E.